Pessoal, essas últimas aulas agora, nós temos só hoje a outra aula como fim, né, do nosso componente. A gente vai fazer meio que um resumo, né, do que a gente já aprendeu, do que a gente pode aprender de novo, tá? É uma forma da gente poder aprender mais, né? E também estar discutindo coisas que talvez foi falado, mas vocês não entenderam, né? Então, assim, isso aqui é só mesmo um resumo do que é o técnico de segurança do trabalho, né? A gente vai falar na próxima aula sobre os índices de segurança, e o segurança vai ser meio que um resumão, sabe? Para vocês não esquecerem, né? Tá sempre aprendendo, porque quando a gente revisa uma matéria, a gente está aprendendo de novo, né? Então a gente pode estar aprendendo mais e mais quando a gente está vendo algo que já foi visto de uma forma diferente, né? Porque a gente já passou por muitas coisas, né? Já falamos sobre a história. Nova. Peraí. Aluna nova aqui. A gente já passou pela história, né? A gente já falou sobre a história da segurança do trabalho em HO, vocês lembram, né? Isso foi até dado para mim, isso foi até dado na aula, né, do componente HO, né? E aí, o que a gente pode falar, o que a gente pode ver é estudar, né? Aprofundar mais e também a gente aprender de novo, né? Como revisão, tá? Então, vamos lá. O trabalho é a história do trabalho, né? A evolução fez o homem perceber que, ao manipular alguns materiais como pedra, pedaços de madeira e cipó, ele seria capaz de caçar, né? Então ele pegou as condições, né? Com relação a equipamentos, certo? Mas isso é uma coisa bem ainda simplória, certo? Ele entendeu que se eu pegar um pedaço de madeira, cipó e pedra, eu conseguia matar animais para comer, né? Então ele entendeu essa primeira princípio, né? Que o homem consegue manipular, né? Ter a inteligência de manipular equipamentos, manipular máquinas. Depois futuramente foi produzido máquinas para trabalhar para o homem. Então o que acontece? O homem tem capacidade e conhecimento adquirido ao longo dos anos, né, que você pode manipular, né, trabalhar com equipamentos, certo? E fazer o que? Produzir. Neste caso, quando o homem era primata, ele trabalhava com recursos da natureza, né? Vivendo pela caça, né? Então ele entende, ele começou a entender que caçar alimentos era o que? Um objetivo, né? Hoje nós temos o que? O trabalho como meta de alcançar o dinheiro, né? Então, depois veio a agricultura, possibilitou que ele estabelecesse em uma região que deixasse de ser nômade. Ele começou a plantar, né? A plantar e a colher. Depois até que o homem passou a desejar mais e percebeu que poderia trocar o fruto do seu trabalho por coisas que ele não tinha. A troca direta destes bens fez seguir-se como o comércio. Depois a industrialização surgiu no século XVIII, né, com a Revolução Industrial. Nessa época, as pessoas começaram a trabalhar trabalhar para os detentores do capital produtivo, como empregados ou operários, e assim perderam a posse da matéria-prima, do produto final e do lucro, certo? Esses trabalhadores controlavam as máquinas e pertenciam aos donos dos meios de produção, nos quais recebiam todos os lucros, certo? Então a industrialização fez com que dividisse, né? As pessoas que tinham dinheiro compravam máquinas
e pagavam pela hora, ou às vezes até os trabalhadores eram escravos e viviam aí às custas de comida e alimentação, moradia. Essa figura aí mostra a indústria têxtil da Revolução Industrial. A evolução fez com o homem perceber que... isso aqui nós voltamos, né? A guerra introduziu as mulheres no cenário do trabalho extradomiciliar, né? Enquanto o homem lutava nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas e nos hospitais como enfermeiras. Então, esses foram os primeiros trabalhos, né, que as mulheres tiveram para participar como extradomiciliar, né? Não era dentro de casa, e sim para servir, né, homens do exército. O papel da mulher na Primeira Guerra Mundial, né, e as mulheres trabalhando em fábricas de munições e a imagem da direita, né, é mulheres trabalhando nas fábricas de munições, e a esquerda é as enfermeiras que cuidavam de pacientes doentes aí, excedentes aí da guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade global passou por inúmeras transformações provocadas pela evolução tecnológica. Né? O que a era da informação propiciou um excepcional avanço das comunicações e da automação. Com isso, o trabalho passou por profundas transformações. Né? Quer dizer, eu venho citando lá desde o início que o homem conseguiu manipular através de conhecimento que foi adquirido ao longo dos anos, certo? Esse adquirido vem através de modos de vida, culturas de vida, certo? A gente vai evoluindo com os anos e aí a gente saiu de equipamentos primários para chegar à era praticamente industrial, aí quando a gente consegue adquirir, né, equipamentos aí feitos por máquinas, diretamente por máquinas e manipulados pelo homem, né? Então são robôs industriais em que são montados os carros aqui no Brasil. A industrialização no Brasil, né? A industrialização no Brasil é relativamente nova e se comparada de outros países, mas teve seus primeiros passos já no primeiro período colonial. As indústrias no Brasil desenvolveram a partir de mudanças estruturais do tipo, 3 tipos, tá? Então, desenvolveram através de econômicas, que é a crise do café e Grande Depressão de 1929. Depois nós temos aí as sociais, né? A abolição do trabalho escravo. Depois a entrada de imigrantes de diversas nacionalidades, descentralização da população. E nós temos a política, né? Com a proclamação da República, com a ditadura de Vargas, né? Getúlio Vargas, certo? Então a industrialização veio através desses 3 tipos aí de mudanças estruturais, econômicas, sociais e políticas. Depois do período da colonização do Brasil. Porque o Getúlio Vargas, nesse sentido aqui, políticas, o Getúlio Vargas que implantou, né, as CLTs no Brasil, né? Nós tivemos em 74, nós tivemos aqui, né, as normas, né, de regulamentadoras trabalhistas, a CLT, e tivemos juntas as MRs. É aqui que entra nós, né, com relação às MRs. As MRs entraram em 78, 74, 77, 78 e fez com que nós tivemos essas MRs aí como norte para a segurança do trabalho, para o trabalhador, como benefício aí que ele adquiriu por também estar junto com o INSS, né? Porque o INSS ele dá seguridade ao trabalhador, né, com qualidade melhor de trabalho, de vida, e a ANR veio para assegurar, né, a saúde ocupacional do trabalhador, certo? Para o quê? Se a gente tiver
se a gente tiver uma seguridade dentro da empresa com relação à doença ocupacional, a gente consegue o quê? A gente consegue também diminuir o afastamento do trabalhador, né? E se diminuir o afastamento do trabalhador, vai o quê? Melhorar as condições, né, do INSS. Então, essas NRs veio para o quê? Com o sentido primordial de melhorar a condição do trabalhador no trabalho, né, para diminuir o afastamento dele do INSS. Depois a gente tem aí os serviços especializados em engenharia, segurança e medicina do trabalho, né, que promove a saúde e a proteção da integridade física do servidor no local de trabalho. Os profissionais do SESMIT devem ser os profissionais do SESMIT devem ser empregados na empresa, mas existem empresas que terceirizam esse tipo de serviço. O SESMIT é constituído pelo engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. A equipe do SESMIT cria e manipula programas de orientação ao trabalhador sobre os mais diversos assuntos que contribuam para o seu bem-estar, saúde e segurança. Nós temos aqui alguns programas que o SESMIT pode, né, elaborar. Programa de segurança no trabalho tem como objetivo a proteção à saúde e à integridade física e psíquica do trabalhador em seu local de trabalho, né? O programa orienta sobre a necessidade do cumprimento das normas de segurança e o uso dos EPIs e constitui sobre os perigos relacionados à saúde por meio de recursos e palestras. Então, são programas relacionados à saúde e segurança. Então, pode ser o PPRA, o ETCAT, o PCMSO, o PPR, o PPA, o PPR, né, que é o Programa de Prevenção, Programa de Controle Respiratório. Então, são os programas de respiratório, Programa de Controle Auditivo, Programa de Prevenção Respiratória e Programa de Controle Auditivo, desculpa. Então, são esses programas, né, relacionados à saúde. Nós tivemos na aula passada falando sobre higiene ocupacional, né, que também está dentro de programas de segurança e saúde ocupacional, certo? Então, nós temos também o programa de recreação laboral, que traz grandes resultados à empresa pela melhoria do desempenho físico e do controle emocional dos trabalhadores, o que melhora a qualidade de vida e reduz os afastamentos causados por mulher e dor. Então, são o que? Programas na questão ergonômica, né? A ergonomia é muito importante na área de segurança do trabalho, porque ela vai o quê? Prevenir, né, torções, prevenir problemas musculares, problema também de coluna, certo? Nós temos aqui programa de ginástica laboral, né? Dentro do ergonômico, quem faz esse tipo de programa de ginástica laboral é o ergonomista, né? Ou o educador físico ou o fisioterapeuta. Somente esses três profissões, né? Então, trata da aplicação dos serviços específicos por especialista durante a jornada. Oi? Com relação à ginástica laboral, né? Uhum. Por exemplo, dentro de uma empresa, se ocorrer, por exemplo, eu como técnica, né? Uma hipótese. Digamos que eu estou atuando numa empresa no qual eu como técnica, né, na área, observo que o funcionário não está tendo nenhum tipo de ginástica laboral. Tem como, tipo assim, eu procurar a gerência da empresa e pedir isso para a empresa? Tem sim. Uhum. A empresa... Devido ao excesso de atividade, né, que o funcionário faz ali no decorrer dos dias, né, todos os dias. Então, assim, tem empresa que às vezes, professora, não leva a sério, sabe, essa questão de pausa, de ginástica laboral, sabia? Vocês tiveram essa matéria, não tiveram? Temos. Tem, né?
Então, aí essa ginástica laboral, ela é importantíssima, né? Para diminuir o risco, que é o risco ergonômico. A gente fala do risco físico, químico, biológico, acidente ergonômico. Um deles é o ergonômico, né? Que também é uma questão, também às vezes até cultural, como a gente tinha falado nas outras aulas. A gente falou sobre, você lembra da aula da cultura de gestão de segurança? Isso também, você fazer exercício também é cultural, né? Então, o que acontece? Deve ser feito, né, com relação à ergonomia, uma questão de desenvolvimento, né, de boa postura, né? Você ter boa postura é uma questão cultural, né? Então, assim, melhorar, por exemplo, se a gente for fazer um programa, vocês podem fazer um programa, ter um controle, colocar um ergonomista toda semana lá na empresa, e é assim que a gente começa. A gente não vai mudar, por exemplo, os funcionários, né, tudo de um dia para o outro. Não é uma palestra que vai fazer com que eles modifiquem o jeito que eles trabalham. É você trabalhando continuamente com eles. É um trabalho, o trabalho de formiguinha. Você melhora um, melhora o outro e vai um copiando o outro, né? Então é assim que faz. Por exemplo, tem funcionário que não consegue jogar o lixo no lixo, né? E porque ele tem a prática dele dentro de casa de não fazer assim, né? E isso é ruim, é muito ruim, né? Traz desorganização, não traz limpeza. Então, assim, isso é cultural, é porque lá na casa dele não foi ensinado esse tipo de coisa. Então, como também na questão também ergonômica, na questão também de acidente, né? Com relação, a gente falou também com relação a com atos inseguros, né? Acidente está muito relacionado com atos inseguros, né? Você ter atos inseguros é um índice de acidente, já é alguma coisa, né? Então, quando a gente se fala sobre ginástica laboral, é cultural. Então, você tem que melhorar o hábito, né? Aí é assim, você leva o ergonomista ou o fisioterapeuta, ele faz lá a palestra, desenvolve, né? E aí trabalha com cada atividade, certo? Aí ele vai de novo na outra semana, aí ele vai de novo na outra semana ou no outro mês, né? Então vai melhorando a cultura ali. Depois, por exemplo, se você for um índice, né, com relação a problemas ergonômicos, aí você vai fazer um índice. Esse ano nós tivemos aí 3 funcionários com hernia de disco, né, por exemplo, né? Aí no próximo, daqui 2 anos, a gente não vai ter nenhum. Então, quer dizer, já melhorou, não é? Entendeu? É muito trabalhado com relação a gente que trabalha com peso, carrega peso, levanta peso, tira peso, né? Entendeu? Então, assim, aí você vai ter esses índices, né? Esses índices aí vai ter que ser registrados, né? Se caso o funcionário teve dano na coluna, dano no músculo, dano no corpo, né? Às vezes tem tensões que o funcionário ele gira de uma vez, ele tem tensões no pescoço que ele fica 3 dias, ele não consegue levantar, ele não consegue mexer o corpo, né? Porque infeccionou. Ok? Entendeu, Poliana? Entendeu? Sim, entendi. Tá bom. Aí nós temos aí o Programa de Alimentação, né, do Trabalhador, PAT, que prioriza o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, isso é, aqueles que ganham até 5 salários mínimos mensais. Esse programa é estruturado em parceria entre o governo e a empresa e o trabalhador. Tem como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho, Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho. Então, a gente pode também trabalhar com programa de alimentação, se caso o trabalhador te receber até 5 salários mínimos.
A CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Com relação à CIPA, nós temos a missão, objetivo, organização e funcionamento, né? A missão seria preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a empresa. O objetivo é exercer a fiscalização da segurança do trabalho e saúde do trabalhador da empresa, bem como tornar providências quanto à regularidade e promover ações de prevenção. Organização. A CIPA é composta por representantes indicados pelo empregador, titulares e suplentes, e por representantes dos empregados, titulares e suplentes, eleitos em votação secreta. Funcionamento, né? O funcionamento. As reuniões acontecem mensalmente e os membros apresentam e discutem assuntos pertinentes à segurança do trabalho e expõem suas sugestões para solucionar os problemas indicados. Então, a gente tem as missões, objetivo, organização, funcionamento da CIPA. Só mesmo para revisar, tá? Quais são as atribuições que a CIPA tem, né? Identificar os riscos no processo de trabalho e elaborar um mapa de risco, com a participação do maior número de trabalhadores, com a assessoria do SESMIT quando houver. Elaborar o plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Participar da implementação e do controle de qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como a avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. Realizar periodicamente a verificação dos ambientes e das condições de trabalho, visando a identificação de situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Desculpa. Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho, discutir a situação de riscos identificadas. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Participar com o SESMIT, quando houver, das discussões promovidas pelos empregados para avaliar os impactos de alterações no ambiente e no processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores. Requerer ao SESMIT, quando houver, ou do empregador, a paralisação de máquinas ou setores em que considere haver riscos de grave iminente à segurança e à saúde dos trabalhadores. Colaborar no desempenho e na implementação do PCMCO, do PPRA e de outros programas relacionados à saúde e segurança do trabalhador no trabalho, né? Então, a CIPA também desenvolve, né, trabalhos com relação ao SESMIT, certo? Mas aqui, ó, quando eles falam aqui com relação ao desenvolvimento e implementação de programas, é bom a gente entender que a CIPA, ela faz parte também, né, do sistema de gestão da empresa, com relação à segurança do trabalho, né? Só que o SESMIT tem uma visão, né? A CIPA tem outra visão. Mas os dois têm que trabalhar juntos para que a empresa desenvolva, né? Desenvolva também o RH, que também está bem próximo aos dois, né? Porque são recursos humanos. Então, o RH também estuda praticamente muita coisa da segurança do trabalho, né? Porque eles precisam de entender o que o segurança do trabalho tem muitas coisas a ver com relação à segurança, né? Então, o que a gente pode fazer com relação, por exemplo, os programas, nós temos os cronogramas de ações, né? Que são o quê? São muito importantes para gerir a empresa, para trabalhar com a empresa com relação ao quê? Metas, né? Nós temos metas nos programas, certo? Nós temos metas a ser cumpridas, gerenciadas, organizadas, objetivas, certo? Por exemplo, nós temos aqui, como exemplo, trabalhar com planejamento, trabalhar com palestras, treinamentos, né? E aí, objetivos podem ser alcançados se a gente conseguir um cronograma bacana, certo? Se a empresa tem déficit na área de MRs, por exemplo, a gente pode fazer um cronograma colocando as MRs,
As NR são importantes, né? A NR22, a NR35, a NR44, a NR não sei o que, 44 não existe, desculpa. A NR35, a NR24, a NR10, a NR5, a NR2, ou 1, né? Que é muito importante, a NR1. Então, nós temos aí gerenciamentos para isso. E a CIPA é importante por quê? Porque ela fala direto com o trabalhador, certo? O que acontece? O SESMIT tem a visão, né, do cumprimento das normas das NRs, e a CIPA vê esse cumprimento e quer aplicar na visão do trabalhador, né? Porque o trabalhador, nós temos aí condições, né? Condições de recursos, condições de visão, condições de melhoria, condições, nós imaginamos e queremos aquilo que é possível, né? Aquilo que é aplicável. O SESMIT tem visão naquilo que está na norma, naquilo que está no papel. E aí o que pode ser aplicado, o que não pode ser aplicado, a CIPA vai discutir, certo? Então, se está na norma, fazer várias coisas, às vezes não é viável, 100% da forma como está escrito. Então, é preciso que termos condições de requerir feitos para que a CIPA possa manipular melhor, possa trabalhar que seja adequado para a empresa e adequado para a norma, né? Que é adequado para a empresa e adequado para os funcionários. Então, também, a CIPA tem como divulgar e promover os cumprimentos das normas regulamentadoras, que é o caso do SESMIT, bem como de cláusulas de acordo de convenções coletivas de trabalho relativas à segurança e saúde no trabalho. Participar em conjunto com o SESMIT, quando houver, ou com o empregador, da análise das causas de doenças e acidentes de trabalho e promover medidas de soluções dos problemas indicados. Requisitar o empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na saúde e segurança dos trabalhadores. Requisitar à empresa as cópias de comunicação de acidentes de trabalho, CAPs, emitidas. Promover anualmente o conjunto com o SESMIT quando houver da Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Nós tivemos aula só desse CIPAT, né? Então, vocês têm uma noção aí como é importante a CIPA com relação à CIPAT. Ela praticamente promove essa semana, praticamente, né? Ela trabalha com o SESMIT, mas ela desenvolve bastante, participa muito com o CIPAT, para a CIPAT, né? Participar anualmente em conjunto com a empresa de campanha de prevenção à AIDS. Mas não é só prevenção à AIDS, a gente faz com relação à prevenção à saúde, né? A saúde seria o quê? Doenças ocupacionais, né? Nós temos aí doenças como depressão, que está muito comum hoje em dia com relação ao estresse. Muitos funcionários não conseguem adaptar e saem da empresa por depressão. Isso é uma doença ocupacional. Atribuições dos empregados, né? Participar da elaboração dos seus representantes. Colaborar com a gestão da CIPA. Os empregados, né, da empresa. Indicar a CIPA ao SESMIT e ao empregador situações de riscos e apresentar situações de melhoria para as condições de trabalho, né, das condições de trabalho. Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Todas as empresas que possuem empregados são obrigadas a elaborar e implementar o PCMSO, com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores dentro dos parâmetros, né, estabelecidos de acordo com os riscos existentes nos locais em que os serviços serão sendo realizados, né? O desenvolvimento deve-se tratar a saúde do trabalhador pela identificação da existência de doenças por meio de exames médicos laborais. Então, a gente tem aqui ASOS, né? Atestado de Saúde Ocupacional, chama ASO, certo? Que é feito através do PCMSO, né?
Então, esses exames são feitos para o quê? Para comprovar que o trabalhador está saudável, né? A situação dele naquele momento do exame, né? Então, a gente pode fazer exame admissional, exame admissional de menores, exame admissional em funcionários especiais, exame admissional da mulher, exame periódico, que é depois de um ano do admissional, começa a se contar periódicos. Aí todo ano é periódico, tá? Todo ano é periódico, né? Renovação anual é periódico. Para quê? Para que a gente sempre faça o controle da saúde que ele exerce, né? Sendo ele um funcionário que está ativo dentro da empresa, ele está fazendo as atividades correlacionadas àquelas situações, né, com relação com relação aos riscos que ele está correndo, né, lá do PPRA, porque o PPRA se fala sobre o quê? Os riscos lá no ambiente de trabalho, certo? Já o PCMSO se fala sobre o quê? Sobre exames, né? Eu vou pegar os riscos lá do PPRA e vou transformar em exames. E os exames vão ser feitos de acordo com a atividade, de acordo com os riscos daquela atividade, certo? E aí é usar para me controlar o quê? A saúde ocupacional do trabalhador, né? Ou detectar a doença, se caso venha acontecer. Porque a doença é diferente a doença ocupacional é diferente do acidente. O acidente, ele é de fato aquilo que acontece de imediato, que são atos inseguros, né? Você às vezes nem percebe que está fazendo ato inseguro, mas você faz ato inseguro constantemente. Por quê? Como a gente falou para vocês, é inconsciente. É questão cultural, veio dos seus pais, dos seus avós, da onde você vive, da onde você mora, certo? A gente tem uma tendência a copiar, né, o meio onde a gente vive, certo? E também familiares. Aí o que acontece? Você faz ato inseguro constantemente, né? Então, na segurança do trabalho é visto sim. Então, pode acontecer um acidente a qualquer momento, né? Com a questão da doença ocupacional, que o PCMSO programa e observa, é com relação ao quê? A anos de trabalho, certo? Então, o seu trabalho, ele é feito e elaborado e executado, né, vários anos, né? Aquele risco também está ali atuando vários anos. Então, se você trabalhar, por exemplo, estiver, né, por exemplo, um risco ergonômico, se você estiver trabalhando, né, com más posições do corpo, né, uma hora você vai ter algum problema, né, de articulação, problema nos ossos, problema na coluna. Mas isso é o que? Um problema que pode vir a aparecer muitos anos depois, ou muito tempo depois, certo? Então, é o que acontece. O exame periódico é para detectar indícios de problemas, né? Indícios de que não está bem sua coluna, não está bem seu músculo, não está bem seu corpo, né? Então, esse seria o que? A relação entre esses dois riscos. Agora, com relação à doença ocupacional, está muito ligado à NR15, que é a NR que a gente trabalhou, com a NRHO, né? Com a higiene ocupacional. Se você tiver riscos, né, agravantes, além do valor do limite de tolerância para aqueles tipos de química, né, ou químicos XX, por exemplo, você pode vir a provocar doenças de caráter respiratório, doenças de caráter ocular, doenças de pele, certo? Então, você pode vir a provocar doenças, mas com relação ao quê? Com relação à insalubridade, certo? Que pode acontecer aí, a insalubridade também está relacionada diretamente com o quê?
com doenças ocupacionais ao longo dos anos, certo? Você trabalhar numa sílica, por exemplo, trabalhar numa mineradora que tem pó sílica, certo? Respirar sílica durante 3, 5, 7 anos, você pode adquirir doenças ocupacionais, certo? Se não tiver um controle muito específico ali. Porque se vinha comprovar nexo causal que você trabalhava na mineradora, não tinha equipamento de proteção individual, né? Preparados, adequados, se não teve treinamento, não teve programa de prevenção, aquela empresa está condenada a pagar uma indenização para o trabalhador, mesmo passado anos depois, né? Então isso é interessante a gente entender isso, certo? Porque o trabalhador pode vir a requerir indenizações se caso tiver nexo causal com atividade e se for comprovado isso. Depois dos exames periódicos, a gente pode também ter exames de retorno ao trabalho, porque quando o funcionário ele tem um acidente, ele provoca um acidente por ato inseguro, certo? E aí o que ele pode ficar afastado até 6 meses ou mais. Se ele ficar 6 meses ou mais, ele vai ter que retornar ao trabalho. A partir de 30 dias, ele já está afastado do trabalho, ele precisa retornar ao trabalho. Então, precisa ter o retorno de trabalho. Retorno de trabalho, ele vai fazer outros exames de retorno ao trabalho. Então, ele tem que estar apto também a retornar ao serviço. Se caso ele for afastado por doença, né, ou por acidente, que é uma dessas duas coisas que pode acontecer de afastamento, né? Exame de mudança de função, porque acontece o seguinte, a gente pode mudar a função do funcionário, né? O funcionário pode sair de uma função X e ir para outra função. A atividade que ele está inserida, às vezes, pode mudar também, né? Às vezes não, vai mudar também. Porque a função, ela é uma questão genérica. Eu sempre estou falando isso aqui para o pessoal, para não confundir função e atividade. A função está relacionada ao CBO registrado em carteira, certo? Auxiliar de escritório, certo? Então, aquela função é o que? Genérica. Sua atividade é um subitem da função, certo? Você pode fazer várias coisas relacionadas àquela função. Você pode atender só o telefone, você pode só trabalhar no computador, você pode só subir ou descer a escada, certo? Organizar as coisas, você pode ser faxineira do escritório sendo auxiliar dele, entendeu? Então, são atividades, você pode aparentemente ser a mesma, mas não é, porque às vezes você pode também estar fazendo outras coisas. Por exemplo, se você trabalhar numa loja de materiais de construção, sendo auxiliar de construção, sendo auxiliar de escritório, você pode ser caixa. Isso está relacionado à função, né? Você pode ser caixa, você pode contar dinheiro, você pode passar cartão. E hoje em dia, você está também submetido a outras... se você tratar diretamente com o público, sendo auxiliar, né, você pode... ter uns riscos que você trabalhar só em escritório e outros, né? Então, assim, é diferente, né? Então, a atividade é diferente um pouco, certo? Então, assim, se você tiver mudança de função, principalmente, se você sair de um operador de máquinas para motorista, apesar de ser semelhante, não é a mesma coisa. O motorista precisa ter carteira AD, né? Dependendo do caso, precisa fazer outras MRs, certo? Então, mudança de função é relacionado a mudanças de função. Então, mudanças de riscos também. Então, se você tem mudança de risco, então você vai fazer uma mudança de função, um outro ASO, tá? E depois, exame demissional, quando o funcionário tem que estar apto também a sair.
eles têm que estar com saúde, integridade física, mental e moral 100%, certo? Programa de prevenção de riscos ambientais, né? A legislação brasileira sobre segurança do trabalho considera os riscos ambientais, agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, certo? Portanto, o que se considera são fatores de riscos ambientais. Esses agentes precisam estar presentes no ambiente de trabalho em determinada concentração ou intensidade. E o tempo máximo de exposição do trabalhador a eles é determinado pelo limite estabelecido por lei, que é o que? A NR15. Existe aí, são vários tipos de fatores que a gente tinha falado para vocês nas aulas, com relação a fatores químicos, com relação aos fatores físicos, né? Vapores, gases, que existem um limite de tolerância, né? Isso são medidos pelo LTCAT, né? E são estabelecidos aí parâmetros, né? Para dizer, ó, isso aqui esse ambiente de trabalho, são avaliações quantitativas, né? E aí, quantitativas, você não tem um laudo quantitativo, por exemplo, você não tem como discutir, né? Ele é feito elaborado e medido, né? E estabelecido conforme as normas, certo? Então, não tem como você discutir laudos, certo? Então, mas com relação à qualidade, a avaliações qualitativas, sim, né? O que é tolerável para mim, às vezes não é tolerável para outros. Pode se relacionar com temperatura, certo? Então, assim, o que a gente pode dizer é que o PPRA, né, é um programa de prevenção de saúde, programa de prevenção de riscos ambientais correlacionados ao quê? São fatores de riscos daquela atividade, tá? Daquela atividade relacionada àquela função. Então, como que é a estrutura do PPRA? Nós temos aqui planejamento anual com o estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. Esse cronograma é o que? Cronograma de ação, certo? Estratégia e metodologia de ação. Nós temos o que? Estratégia e metodologia para melhorar aquele objetivo que a gente quer, né? Trabalhar com aquele objetivo. Então, atingir o que? Vamos dar um exemplo aqui, né? Atingir a cultura proativa, né? Então, atingir uma cultura proativa. Então, são vários índices que a gente precisa atingir, né? Como satisfatório, né? Então, dentro desses índices satisfatórios, a gente tem o quê? Metodologia, tem estratégia, tem produtividade, né, a ser seguida. Então, são várias essas metodologias. Formas de registro, manutenção e divulgação de dados. Então, assim, são registros que é importantes a gente entender, né, que são índices de manutenção, divulgações, levantamentos que a gente pode estar fazendo, né? A periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA, né? Então, periodicidade, quer dizer, vai ser de ano em ano, vai ser de 6 em 6 meses, porque ele vence de ano em ano, certo? Mas a avaliação não precisa ser quando estiver quase vencendo. A gente pode trabalhar com ele de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano. Entendeu? Só um minuto, pessoal. Pessoal, vamos continuar. Nós temos o PCMAT. O PCMAT hoje, ele não existe mais. Eu até coloquei aqui
para vocês saber, porque muitas das vezes ainda eles vão pedir PCMAT, né? Aí vocês não vão saber mais o que é PCMAT, porque o PCMAT não existe, foi o nome dele, na verdade, né? Ele foi o quê? Ele foi extinto e no lugar dele ficou o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Por que isso? Na verdade o que eles estão querendo, né? Melhorar o PCMAT, né? Está mais aplicável para a construção civil. Porque o PCMAT era um programa de condições e meio ambiente de trabalho e indústria da construção. Mas hoje, quem trabalhava com PGR era na área de mineração. E se dispõe que na área de mineração, o PGR ele era atuante. Na área da construção, não muito. Mas isso não sei se é o principal fator que fizeram com que o PCMAT caísse e aí implantasse o PGR no lugar, né? Porque o PGR é um programa de gerenciamento de riscos. Então, eu tenho aqui, diferente do PPRA, ele tem o mesmo objetivo, né? Que é um programa de saúde e segurança do trabalho. Na verdade, é mais um programa de segurança, né? Só que o PGR é um programa que você vai gerenciar, né, os riscos. Existem realmente os riscos já de certa forma um grau um pouco mais que devemos ter mais atenção, né? Já o PPRA não, o PPRA seria um programa de prevenção, né? Se existem os riscos, eu vou me prevenir. Já o PGR é um programa para você gerir aquilo, né? Você trabalhar com aquilo, porque aquilo é realidade, né? Realidade na área de relacionado a químico, físico, biológicos, enfim, né? Então, por que eu coloquei, que deixei o PCMAT aqui pra gente poder trabalhar? Porque a gente, como é uma coisa nova, a gente não sabe a cara de como vai ser o PGR. A gente acredita que o PGR vai ser, esse novo PGR aí para a construção civil, vai ser mais ou menos a mesma condição do PCMAT, porque o PCMAT é vincular diretamente à construção civil, ok? O PCMAT, que agora é PGR, é um programa prevencionista que visa antecipar os riscos e controlar a saúde do trabalhador. Nesse caso, a gente não vai antecipar riscos, a gente vai gerenciá-los, certo? E controlá-los, ok? Que é a mesma coisa, tá? Da indústria da construção e dos meios de aplicação das medidas e dos procedimentos de construção, constantes na ANR de outras normas. Para elaborar o PCMAT, é preciso realizar uma ampla verificação sobre os aspectos da obra, incluindo sua duração, o tempo do canteiro de obras, o seu layout, o número de funcionários e o tipo de obra, certo? Na verdade, o PGR, né, não tem validade definida, mas periodicamente deve passar por realização para verificar possíveis melhorias e que ele está atendendo plenamente o objetivo para o qual foi elaborado. Responsabilidade do empregador na prevenção de acidentes do trabalho. Por lei, a empresa é responsável pela adoção e pelos usos de medidas coletivas individuais de proteção e saúde do trabalhador, devendo prestar informações sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. As responsabilidades do empregador em relação à segurança e saúde do trabalho dividem-se em 4 esferas: a esfera civil, a esfera criminal, a esfera trabalhista e a esfera previdencialista. Então, você tem aqui vários tipos de esfera que pode acontecer com relação ao meio ambiente de trabalho. A esfera civil é quando acontece condições civis, né, relacionadas a condições, né, civis. Esferas criminais quando pode acontecer algum crime, alguma morte, né. Trabalhistas com relação a direitos, né, direitos deles com relação a normas e a CLT.
Previdenciário é correlacionado ao afastamento dele, né? Ele tem o direito de se afastar, né, e tal, e também tem o direito de se aposentar. Responsabilidade dos agentes empresariais nos acidentes do trabalho, certo? Além de a empresa ter as responsabilidades estabelecidas pela legislação, também os seus agentes respondem de acordo com a sua participação e responsabilidade pelo ocorrido. O enquadramento legal do crime é feito de acordo com o modo de agir e o comportamento do agente, que pode ser doloso ou culposo. Com relação a crimes, né, com relação a crimes, ele pode ser doloso ou culposo, certo? Vocês devem ter visto isso aí nas leis de trabalho com o professor de vocês, né? Investimentos de segurança no trabalho, né? O investimento em segurança do trabalho é feito considerando toda a legislação pertinente, bem como estudos e pesquisas realizados com o objetivo de eliminar os fatores de riscos que levam a acidentes ou reduzir os seus efeitos. Os investimentos obrigatórios são, né, equipamento de proteção coletiva. Nós temos aqui, né, com relação a EPIs e EPCs, né, os EPCs têm que prevalecer sobre os EPIs, né, se existir condições da gente poder diminuir posso dizer aqui, se a gente tiver condições de diminuir abafamento, né, das questões auditivas, a gente vai melhorar, né? Então, assim, por exemplo, a gente prefere colocar um abafamento numa máquina que está ultrapassando os ruídos, né, com relação a decibéis. A gente prefere abafar essa máquina do que dar EPIs para todo mundo, né? Então, isso seria uma medida de prevenção. Chuveiro de emergência também é EPC. E lava-olhos de emergência, também o EPC. Nós temos EPIs aí fornecidos, devem ser adequados ao tipo de atividade ou risco existentes e as partes do corpo a serem protegidas, luvas, nós temos luvas, máscaras, EPIs, certo? Óculos de proteção, capacetes. A fiscalização do trabalho é uma atividade desempenhada pelo Estado, que é fiscalizar, né? A fiscalização, ela é importante, ela é uma atividade do Estado, tá? É por meio de órgãos gestor com a finalidade de verificar e adequar o cumprimento por parte das empresas, a legislação de proteção ao trabalhador. Ela atua na orientação para a prevenção e na correção de procedimentos informais adotados pela empresa. O auditor fiscal pode realizar inspeções em qualquer empresa de sua área de atuação em qualquer dia ou horário, sem necessidade de comunicar previamente. Ele possui acesso a todas as dependências da empresa e pode solicitar informações e esclarecimentos a qualquer pessoa para apurar fatos considerados por ele como relevantes à inspeção. Então, o auditor fiscal, ele pode entrar na empresa e não pode ser barrado, né, de guardas ou qualquer outra coisa, viu? Eles podem entrar na empresa e pedir documentação. Todas essas documentações que a gente estuda aqui, né, com relação à atividade, né, do técnico de segurança, do SESM, da CIPA, e enfim, nós temos aí variedade de programas que a gente pode trabalhar, e o auditor fiscal, ele pode procurar, ele vai sim requerir explicações, né? E ele pode sim pedir todas as documentações que é referida à segurança do trabalho, porque eles precisam atuar para saber se vocês estão aderindo, né, às NRs. Agora, diferente da questão do auditor fiscal, ele vai requerir aquilo que está na norma, certo? Mas o que acontece da diferenciação com ele, com outros, com a gente que a gente estuda aqui com gestão de segurança? Porque você pode, né, ser uma empresa burocrática, trabalhar dentro de requisitos normais, né, das normas NRs, mas você não tem uma gestão de segurança, né?
Porque você pode acontecer de ter o quê? De ter atos inseguros, ninguém controlar os atos inseguros e termos acidentes. Então, assim, a empresa pode estar 100% legalizada, com toda a documentação em dias, isso pode acontecer muito, mas se você não diminuir os atos inseguros, você está o quê? Trabalhando, né? Se você não diminuir os atos inseguros, você está propiciando acidente, né? Já aderindo a acidentes aí para o futuro, já? Então, assim, o que a gente vê é que o auditor fiscal ainda trabalha ainda com relação ao que? Ainda com a mentalidade da empresa burocrática, certo? Então, nós ainda não estamos evoluindo, o Estado ainda está atrasado, porque ainda não estamos evoluindo aí para uma empresa com relação ao quê? Com a empresa, o quê? Mais evoluída, né? Que é o que? A proativa e a construtiva, né, gente? Vocês lembram disso, né? Então, assim, dentro da empresa, a gente precisa trabalhar, sendo que o auditor fiscal, ele pode ainda multar a empresa e tal, se caso ele vê alguma irregularidade. Mas isso, assim, ainda para a segurança é muito pequeno. Se vocês forem olhar a relação de uma burocrática, a empresa pode trabalhar, uma pessoa pode fazer tudo, né? Gerir toda aquela documentação e ficar por aqui mesmo. Mas a gestão da empresa ainda assim é falha, né? Nós temos aí indícios, a gente estudou no primeiro artigo que a gente falou sobre a indústria de alimentos. A empresa ela pode ter toda a documentação, né? Pode contratar um técnico de segurança para fazer essa documentação. E a documentação fica guardada e aí ela é renovada depois de um ano. Voltar a se falar sobre isso só que no papel. Então é importante a gente entender que a fiscalização ainda assim, ela está ainda na ordem burocrática, certo? Porque o que se deve fazer não é assim, é melhorar a cultura, melhorar a educação, melhorar a gestão da empresa e assim a empresa volta a ser o quê? Ela começar a ser proativa e depois construtiva. Ambientes onde se é realizado trabalho é uma preocupação constante das empresas e dos profissionais de saúde, segurança do trabalho que monitoram os seguintes fatores, né? Nós temos fatores com relação à iluminação, trocas térmicas, temperaturas efetivas corrigidas, ruídos e vibrações sonoras. Análise ergonômica dos postos de trabalho. Nós temos dois tipos de abordagem para a realização de análises ergonômicas do trabalho. Nós temos a abordagem tradicional, baseada em estudos dos movimentos corporais do ser humano necessários para executar uma tarefa e o tempo gasto em cada um desses movimentos. É o que? Quando é feita uma análise ergonômica tradicional, de abordagem tradicional, é visto como eu olho o movimento daquele funcionário e aí eu tenho uma projeção dele, né, durante muitos anos, executando aquela tarefa e os movimentos que ele exerce, né, e eu vou já ter uma noção dos problemas que ele vai ter com relação à saúde, né? Já a abordagem ergonômica baseia no trabalho realizado por uma pessoa em uma situação em que a pessoa, as máquinas, os equipamentos e as ferramentas são tratados como um conjunto, no qual cada parte contribui para uma perfeita integração. Então, se a abordagem tradicional, eu vejo que o trabalhador em si. Já a abordagem ergonômica, eu vejo que a cadeira, a mesa, eu vejo os móveis, eu vejo a máquina, que pode ser aqueles carrinhos, né? Então, eu analiso o todo, né? Eu analiso não só o movimento do trabalhador, mas eu analiso se o banco é confortável, se o banco é adequado, medidas são adequadas. Isso não é a gente que faz isso. A gente só o quê? A gente só pede para um ergonomista fazer, né? Trabalhar com esse tipo de avaliação, a gente não costuma fazer. Então, a gente procura um ergonomista, que o ergonomista ele vai fazer essa atividade, ele vai abordar o trabalhador dessas duas formas. Etapas de análise ergonômica de um posto de trabalho. Nós temos análise da demanda, análise da tarefa e análise da atividade.
A análise da demanda define o programa a ser estudado a partir do ponto de vista dos diversos participantes e interessados envolvidos, né? Porque eu vou trabalhar e estudar através de diversos participantes interessados que estão envolvidos. A análise da tarefa considerados o quê? As condições ambientais, técnicas e organizacionais do trabalho. A análise das atividades é focado no comportamento do trabalhador. É direcionado aos gestos, a comunicação, a informação, aspectos regulatórios, conforme as regras, as leis, as praxes, a natureza, a cognição, processo de aquisição de conhecimento, certo? Do trabalhador. Então, nós temos aí essa demanda desses três análises de tarefa, que é análise, né, de demanda, tarefa e atividade. Diagnóstico ergonômico. Os principais aspectos que aparecem, né, nos diagnósticos ergonômicos são as síndromes, às quais os trabalhadores estão sujeitos em seus postos de trabalho. Pode ser LOR e DER, né? Tais síndromes podem estar associadas a erros humanos, certo? Incidentes críticos, acidente de trabalho, panes no sistema, defeitos de produção, queda de produtividade. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Só para saber. Eu não, professor. Tudo certo? Sim, professor, tudo certo. Tá. Então, o laudo ergonômico, após a realização do diagnóstico com precisão técnica, elabora-se o laudo ergonômico gerado com base na análise ergonômica e no diagnóstico ergonômico. O laudo, basicamente, deve conter o estudo detalhado dos processos realizados no desenvolvimento das atividades. Esse laudo ergonômico não é a gente que faz, tá? A gente só pega o laudo, né, e aplica ele, conforme o ergonomista vai falar pra gente, né? Trabalhar com como que é feito o trabalho, certo? Depois disso, a avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos ergonômicos, avaliações do mobiliário dos equipamentos frente à atividade, hora, homem e trabalho, aferições e análise das condições ambientais nos locais de trabalho, aferição e análise do psicobiofísico do operador, recomendações técnicas para a melhoria das condições de trabalho, implementação de medidas de controle, treinamentos e cursos sobre ergonomia, indicações de ginástica e exercícios laborais. Gerenciamento de riscos. Esses são gerenciamentos dentro de programas que a gente faz, o PGR, que pode ser o PGR relacionado à mineração, que ela já é feita, já aplicada há muitos anos na mineração, tanto o PGR relacionado ao PCMAT, que agora é relacionado também ao NR18, certo? Que é na área de construção civil. Então, o controle dos riscos implica verificar, fiscalizar, conferir, inspecionar e dominar as situações de riscos. Tais atividades têm baixo custo, pois requerem pouco investimento em pessoas e equipamentos. Já o gerenciamento de risco tem como objetivo final reduzir os riscos por meio de prevenção, redução da frequência de ocorrência e da proteção contra os riscos existentes, redução de consequências.
A análise de risco consiste na análise integrada dos riscos inerentes a um determinado produto, sistema, operação, funcionamento, atividade, no contexto apropriado. Então, quer dizer, análise de riscos, certo? Consiste na integração dos riscos inerentes determinados no produto. Seria produto, sistema, operação, funcionamento, atividade e contexto apropriado, certo? E o controle dos riscos seria o quê? Gerenciamento dos mesmos, tá? O controle dos riscos seria implicar, verificar, fiscalizar, conferir, inspecionar situações de riscos. E gerenciamento de riscos seria o quê? Reduzir os riscos por meio de prevenção e proteção contra os riscos, certo? Existe a diferença de controle dos riscos, gerenciamento dos riscos e análise dos riscos. Análise dos riscos. Nós vamos falar cada um deles, né? Análise dos riscos. Nós temos aqui análise integrada dos riscos inerentes a um determinado produto, sistema, operação, funcionamento, atividade do contexto apropriado. Antes de iniciar a análise de riscos, é preciso identificar o perigo existente no local a ser analisado, o que é feito a partir de diversas técnicas descritas como técnica de identificação do perigo, técnica de incidentes de críticos, técnica what if e análise preliminar de risco. A metodologia WASH de análise e avaliação de riscos, nós temos aí 4 passos para fazê-los. Essa metodologia foi utilizada inúmeras vezes por diversos especialistas no mundo todo, de acordo com a Occupation, Self and Health Administration, em 1996 da WASH, que faz parte do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que consiste em: primeiro passo, identificar os perigos; segundo passo, quantificar os riscos; terceiro passo, estabelecimento dos riscos aceitáveis; quarto passo, definição da estratégia para o gerenciamento do risco. Nós temos aqui a série de risco, né? SR. Aí, vamos ver só para vocês entenderem. Primeiro, a série dos riscos, a SR, proporciona uma análise qualitativa dos riscos, certo? Se é bom, se é ruim, se é qualitativa referente ao quê? Então, pode ser bom, ruim, aceitável, não aceitável, adaptável, não adaptável, entendeu? Com os objetivos de fornecer elementos que possibilitem ações preventivas e corretivas que inibam, né, a sequência de fatos negativos ou sua repetição, relação, causa e efeito. Então, nós temos aqui a área de operações, né? Então, a gente tem aqui os riscos contribuintes, certo? E o risco principal. Então, nós sempre vai ter um risco principal e os riscos que aderentes a esses riscos principais, certo? Por exemplo, se eu tiver uma intoxicação com algum produto químico, eu vou ter a intoxicação em si, mas eu posso ter uma parada cardiorrespiratória, certo? E é um risco contribuinte. A intoxicação, né, é um risco principal, né? Ou pode ser também uma alergia, que é um risco contribuinte, certo? Então, a gente tem aqui, são os riscos, e nós temos as causas e as consequências. A causa seria o porquê que aconteceu aquele fato, que são riscos iniciais. Então, são os hábitos inseguros, são os problemas que aconteceu, um má gerenciamento dos produtos, né? Foi problema na compra do produto, é problema do fabricante, é problema da gestão do produto. Então, assim, as causas do produto.
se for o produto que eu inalei, por exemplo. E as consequências são os efeitos catastróficos, né? Morreu, não morreu. Se acidentou, não acidentou. Se for afastado ou não afastado. Então, são os efeitos. Na balança, você põe as causas e as consequências e vê, né, as questões aí com relação ao que? O risco, né? O risco, ele pode ter as suas consequências, né? E são consequências graves, iminentes, ou não graves. Por exemplo, e as causas? Causa grave, causa não grave, causa moderada ou causa leve? Isso também pode ser medido. Então, são adaptações de Silverini, 1996. Então, essa avaliação se chama-se análise preliminar de risco. É uma análise eficiente de baixo custo que considera os perigos existentes e os riscos da atividade de acordo com os elementos definitivos na elaboração do projeto. A análise dos modos de falha e dos seus efeitos, certo? Essa ferramenta procura evitar que ocorram falhas no projeto, do produto ou do processo produtivo, por meio de análise das falhas potenciais e de propostas de ações de melhoria. Quer dizer, depois a gente tem aqui o estudo dos riscos operacionais, quer dizer, metodologia que examina instalações ou processos complexos com vista a encontrar procedimentos e operações que continuam risco real e ou potencial. Então, a diferença entre a análise preliminar de risco é o que a gente faz constantemente dentro da empresa. A gente vai ver a causa, as consequências, a gente vai ver os riscos, a gente vai ver os perigos que estão ali referindo, né? Com relação ao que? A atividade, certo? E elementos definidos com a elaboração de um projeto. Pode ser um projeto simplesinho, tá? Então, a APR é o quê? É uma ferramenta que a gente trabalha para o quê? Para efetivar, né, um estudo com relação aos riscos. Esse seria a primeira parte. Depois nós temos uma análise de modo de falhas e dos seus efeitos. Essa ferramenta é uma ferramenta que procura ver as falhas daquele projeto que você fez. Entendeu? Das falhas do projeto, do produto ou do processo produtivo, por meio de uma análise das falhas potenciais e das propostas de ação de melhoria. Então, eu posso ter ações de melhoria e processo produtivo, mas ele vai ter falhas, né? Ele vai ter falhas ao longo do tempo. Então, o que acontece? Esse modo de falhas e modo de efeitos é para analisar, certo? As falhas, certo? De um projeto, de uma proposta que já foi feito. E o estudo de riscos operacionais é o quê? A metodologia que examina instalações ou processos complexos com vistas a encontrar procedimentos e operações que constituem um risco real ou potencial. Então, eu tenho uma metodologia com vários índices para analisar instalações e processos complexos. A análise da árvore de falhas, por exemplo. Nós temos aqui essa análise de falhas, né? Seu foco é análise dos riscos previamente observados e não a sua identificação. E possui cunho qualitativo e quantitativo. Veja um exemplo. Nós temos aqui um exemplo aqui. É superaquecimento do motor, certo? Nós temos dois supostos problemas. Seria a falha primária do motor. Pode ser também a corrente excessiva do motor. Se eu tiver uma corrente excessiva do motor, aconteceu o quê? Uma corrente excessiva do círculo de corrente elétrica. Ou pode ser problema no fuzil, pode ser uma falha no fuzil. Se caso for corrente excessiva no circuito, pode ser falha na corrente elétrica ou falha na fonte. Pode também ser problema no fuzil de falha, poderia ser também falha primária no fuzil. Então, assim, isso é um problema que eu vou ver a causa do que aconteceu.
ou seria também a causa raiz, né? Você vê o problema e tentar subestimar o que pode ter acontecido, né, como causa primária. Você tem que melhorar ou trabalhar com relação a vocês que são prevencionistas, trabalhar com causa raiz, né? Você não vai trabalhar com a causa, com a falha motora, né? Com um problema secundário. Você vai trabalhar com o problema primário, que é o problema de causa raiz, né? Que pode provocar outras coisas também. A causa raiz vai provocar várias outras coisas, e a secundária também. Então, Hermann e Adele, em 1995, proveu isso. Nós temos outras técnicas, né, utilizadas na análise e avaliação de riscos. Nós temos análise de revisão de critérios, ARC, análise de missão, diagrama e análise de fluxo, DAF, mapeamento, análise do ambiente, AA, análise de componentes críticos, ACC, análise de procedimentos, AP, análise de continências, AC, Mangers Overnex and Hick Tree, MORT, MORT. Nós temos aí dentro do programa de prevenção, programa de gerenciamento de riscos, o principal objetivo é prevenir a ocorrência de acidentes ambientais que possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores, a segurança, a população e o meio ambiente. Deve conter o seu escopo: informações de segurança de processo, revisão dos riscos de processos, gerenciamento de modificações, manutenção e garantia da integridade dos sistemas críticos, procedimentos operacionais, capacitação de recursos humanos, investigação de incidentes e plano de emergência PAI, né? E auditorias. Riscos operacionais e ambientais. Nós temos 3 tipos de riscos, né? Operacionais, ambientais e passivo ambiental. Os riscos operacionais são aqueles que existem e convivem com as atividades de produção e distribuição dos pontos de serviço da empresa. Riscos ambientais são riscos existentes pela presença de agentes nos ambientes de trabalho, capazes de afetar o trabalhador, provocando acidentes ou doenças profissionais e do trabalho. Passivo ambiental é um conjunto de todos os custos gerados pelas obrigações que a empresa tem com a natureza e com a sociedade, causados por suas atividades produtivas. Mapa de riscos ambientais, né? Mapa de risco ambiental é uma apresentação gráfica de uma das partes ou de todo o processo produtivo da empresa em que registram os riscos e os fatores de riscos em que os trabalhadores estão sujeitos e que são vinculados diretamente ou indiretamente ao processo, à organização e às condições de trabalho. A metodologia de elaboração de mapa de riscos baseia-se em 2 princípios: de grupo homogêneo e não delegação. O grupo homogêneo, temos aí a estrutura organizada que proporciona ao trabalhador a participação nas decisões sobre a realização do trabalho. A não delegação é assumir a responsabilidade de não entregar os padrões, as decisões sobre suas condições de saúde e segurança no trabalho. Nós temos aí classificação dos riscos ocupacionais, né? O grupo 1, nós temos os riscos físicos, que é um grupo verde, né? Ruído, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizante, frio, calor, pressão anormais, umidade e iluminação inadequada. O grupo 2, que é os riscos químicos, nós temos poeira, fumo, névoa, neblina, gases, vapores, substâncias compostas, substâncias químicas em geral.
Grupo 3, que é o grupo de biológicos, o marrom, que são vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Grupo 4 são riscos ergonômicos, amarelo, que é esforços físicos intensos, levantamento, transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido da produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno noturno, jornada de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade. Grupo 5, riscos de acidentes, azul, arranjos físicos inadequados, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado e animais peçonhentos. Nós temos aí acidente de trabalho, relacionado a acidente de trabalho, comunicação de acidente de trabalho e investigação de acidentes do trabalho e incidentes. Acidente de trabalho ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesões corporal, perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Comunicação de acidente do trabalho, CAT, documento que comunica à Previdência Social, prevê que a empresa sobre os acidentes de trabalho. Investigação de acidente de trabalho e incidentes. A investigação parte do pressuposto de que o acidente é sempre um acontecimento que ocorre em uma fase e uma série de fatores existentes em processos materiais e ambiente e também do comportamento humano. É o que eu tinha falado para vocês, com relação a acidentes. São vários tipos de atos inseguros. Metodologia de investigação e análise de acidente de trabalho. Nós temos vários passos. O primeiro passo é coletar todos os dados sobre o acidente e buscar informações sobre os procedimentos de segurança do trabalho adotados na empresa. Segundo passo, definir o acidente de forma clara e concisa, relatando como base o levantamento de todos os dados e informações coletadas. Terceiro passo, identificar a causa imediata do acidente. Quarto passo, identificar a causa básica das falhas de gestão. Quinto passo, identificar as medidas de controle. A melhor forma de definir um plano de controle após obter os resultados de investigação e empregar a ferramenta de qualidade conhecida como 5W2H. Sexto passo, percorrer o caminho inverso do acidente e identificar as causas básicas e imediatas que levaram à sua ocorrência, que é o quê? A causa raiz do problema. Nós temos o 5W2H, Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Você quer a chave da caminhonete? Isso eu não sei. O senhor quer a chave da caminhonete? Eu não sei. Ela não falou. Ela saiu. Ela pediu para me falar. E ela foi lá na minha avó. O senhor tem o telefone da minha avó dela?
51,28. Solicita 51,28. Tá vendo não, né? Qualquer 3, 500 Sim. Vê se fala na caminhonete. Oi, vó, é a Fernanda, tudo bem? Tudo jóia. Minha mãe tá aí? Ah, tá. Era. Não. Uhum. Tá bom. Ué, tá aí, né? Tô pedindo voto. Tá, não, mas vai dar certo, né? Uhum. Então tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Ela saiu, ela foi lá no cemitério. Cemitério? É. Deixa eu ver se ela sabe onde tá. Pergunta pra ele. Eu vou só um minutinho que eu já tô terminando aqui. Tchau. Tem que finalizar esse aqui. Pessoal, desculpa aí, tá? Só um instante. Então, o 5WH2 seria o quê? Seria o what, why, we, where, when, you, o who, o how much, né? O que será feito, né? Estabelecer as etapas a serem desenvolvidas e o why, por que será feito, né? Definir objetivamente o motivo do desenvolvimento do plano de ação. O where seria onde será feito, né? Definir o qual local da empresa o plano de ação será aplicado. O when, quando será feito, né? Definir a época, o tempo, o período na qual executará esse plano de ação. Recomenda-se estabelecer os prazos para realizar essas etapas. O who, por quem será feito. A pessoa será responsável pela montagem da equipe de trabalho e implementação de ações planejadas. O who, como será feito? É o método que será adotado na execução das etapas estabelecidas no plano de ação. How much seria quanto custará, né? É o planejamento dos custos na qual será realizado. Então, as técnicas de análise sistemática de causa seria: essa técnica simula o possível caminho, né, que levou à ocorrência do evento investigado. A aplicação da técnica de análise sistemática das causas, TASC, tem início após a ocorrência de um evento. O evento pode ser novo ou repetitivo, mas pode possuir causas diretas e indiretas imediatas diferentes. Causas diretas e imediatas levam à ocorrência do evento e são consideradas consequências de atos baixos do padrão ou de condições baixas do padrão, ou de ambas. Atos e condições abaixo do padrão são produzidos pelas causas básicas, ou seja, elas estão relacionadas na raiz do evento investigado. Causas básicas possuem origem em fatores pessoais ou fatores laborais. As constatações feitas por meio de TASC possibilitam a identificação da necessidade de ações de controle, NAC,
nos aspectos de gestão analisados. O status de cada aspecto podem ser obtidos mediante respostas positivas ou negativas das questões. Temos padrões de controle de riscos para essa atividade? Os padrões de controle existentes são adequados? Os padrões de controle existentes estão em conforme com as normas? Nós temos aí símbolos de utilização das causas, né? A, B, C. Nós temos aqui. Pessoal, já estamos terminando, tá? Terminando essa aula, tá bom? Desculpe aí. Vocês querem continuar? Ou vocês querem que eu pare a aula? Nós temos só 3 slides para terminar. Pode terminar? Olá, meu nome é Fernanda Nogueira, sou candidata a vereadora. Pessoal, pode falar? Vou terminar então, tá? Então, a gente tem as descrições aí da árvore das causas, né? A, B, C, né? Esse quadrado significa fato permanente, rotineiro e habitual. Tracinho, vários tracinhos, é fato anormal, irregular, ocasional, eventual e não habitual. Redondinho significa ligação verificada que efetivamente contribuiu para a ocorrência do fato seguinte, que é para escrever e fazer a árvore, né, do acidente. Ligação, uma linha contínua, seria ligação verificada que aumenta a probabilidade da ocorrência. Setinhas de 2 sentidos é sentido a seguir. Então, nós temos aí doenças ocupacionais, né? As doenças ocupacionais mais comuns, seguindo a classificação do Ministério da Saúde e do Trabalho no Brasil, são doenças respiratórias, lesões com esforço repetitivo, LER, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, DOR, perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, dermatose ocupacionais, distúrbios neurológicos e doenças relacionadas ao estresse. Prevenção para doenças ocupacionais, pessoal. Melhoria do processo de gestão dos programas de saúde e segurança do trabalho na empresa, diminuir o prazo da realização de exames periódicos, acompanhamento do trabalhador em tratamento médico, realização de campanhas de vacinação, redução do trabalhador na prevenção de doenças, utilização de medidas e recursos visuais, disponibilização de serviços odontológicos, promoção de melhorias ergonômicas e treinamento de gestão para serem orientados de procedimentos seguros. E os benefícios garantidos pela Previdência Social são aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial por pessoa com deficiência, auxílio doença, salário família, salário maternidade, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão e seguro-desemprego. Pessoal, alguns direitos profissionais do profissional de saúde e do trabalho, né? Possuir carteira de trabalho assinada para ter direito aos benefícios de previdência social, ter jornada de trabalho estabelecida e horas extras remuneradas, receber 13º, igual remuneração referente ao mês de dezembro, gozar de férias remuneradas por 30 dias ocorridos ao completar um ano do registro de carteira, receber seguro-desemprego quando for demitido sem justa causa, receber vale transporte para locomover-se de sua residência até o local de trabalho, receber aviso prévio em 30 dias de antecedência em caso de demissão sem justa causa, receber admissional de 20% pelo trabalho noturno, gozar de licença maternidade durante 120 dias remunerados após o parto específico para as mulheres.
Dicas para desenvolver o marketing pessoal do técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho, sempre demonstra disposição para atender com todas as pessoas e situações. Realize seus trabalhos com qualidade acima da esperada. Ser criativo, utilize sua imaginação, improvise quando não haver recursos. Faça parte da solução e não do problema. Solucione problemas a ser lembrados por todos. Aumente o círculo de amizade e relacionamento. Aumente a integridade e ética. A honestidade é imprescindível. Pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Vocês gostaram da aula de hoje? É muito conteúdo ou pouco conteúdo? Vocês gostaram? Vocês viram tanto Vocês viram tanto de coisa que vocês aprenderam de coisa nova? Muitas coisas vocês já viram, né? A maioria delas, né? Só mesmo pra gente revisar, né? Como forma de vocês aprenderem mais, né? Serem mais... porque vocês vão trabalhar, né? Com relação à segurança do trabalho. A gente na próxima aula vai ser uma outra revisão, mais relacionados à gestão mesmo. E aí para o fim do componente. Alguém tem alguma dúvida? Vocês não têm dúvida, né? Então, eu vou finalizar a aula. Pessoal, eu vou deixar lá na plataforma a atividade de hoje. Porém, não tem mais tempo para vocês fazerem essa atividade. Eu vou deixar para a próxima aula você estar fazendo essa atividade e a gente resolvendo juntos. Pode ser? Eu vou dar para vocês um tempinho, né? Para vocês fazerem a atividade lá na plataforma na aula que vem. Pode ser? Então, fiquem todos com Deus. E até mais vê-los, tá?